Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde aqui pela Primer TV. Eu sou a jornalista Miriam Braga e vou com vocês com o quadro Empreendedorismo na TV até às 14 horas. Hoje tem gente aqui que já está nos bastidores, vai ter uma mulherada boa aqui para a gente entrevistar. Mas olha, eu vou começar a nossa tarde de entrevistas conversando com ela, que é consultora imobiliária e hoje está aqui representando a Pagani Imóveis. Eu vou conversar com a Elaine Liberato. Tudo bem, Elaine? Tudo bom, Miriam. É um prazer estar aqui hoje. Seja super bem-vinda no nosso mês das mulheres. Que coisa boa poder falar com mulheres como você aqui, que tem muita história boa para contar para a gente, né? Isso mesmo. Obrigada por tudo. Vamos falar um pouquinho da tua trajetória. O que te levou para esse mercado? Bom, Miriam, eu há 6 anos atrás, eu decidi mudar de carreira, mesmo sem saber fazer bolo. Eu me dediquei e aprendi e abri Há quanto tempo atrás? 6 anos atrás. 6 anos. Eu me dediquei e abri uma confeitaria. E vim trabalhando sozinha, trabalhando na minha casa. E essa minha confeitaria, ela ganhou um reconhecimento e uma expressão no mercado. Partindo desse princípio, dessa visão, eu tenho uma visão muito filosófica, né, de trabalhar. Eu acredito que todo cliente que chega para a gente chega por um motivo. E eu tenho essa contrapartida de estar ali para resolver o problema do cliente. Partindo desse princípio, a Pagani Imóveis viu os resultados da minha confeitaria, viu o meu network e me fez um convite para entrar com eles numa nova remodelagem, né, um novo processo que a Pagani estava implementando. Olha que incrível, gente, que inspirador. Eles me convidaram para fazer a parte de um novo time da Pagani, um time feminino, onde o seu Alexandre e a Jane Kozer, que são os administradores da empresa, têm uma visão muito familiar, né, de empreendedorismo, uma visão assim muito humana, né, de trabalho, onde a Pagani não vende só imóveis, nós também cuidamos de famílias para que eles cheguem ao objetivo de realizar os seus sonhos. E como que foi para ti entrar num mercado que até então, até pouco tempo atrás, né, gente, era dominado pelos homens, né? Então predominavam os homens trabalhando nessa área. Como que foi para ti? É desafiador. É desafiador porque tu tem que fazer toda uma construção, né, de identidade. Tu tem que mostrar que tu veio. Tu tem que mostrar a tua seriedade, o teu empenho. Por ser mulher é muito desafiador, porque, querendo ou não, nós ainda temos... algumas pessoas têm uma visão muito machista, né? É verdade. E acabam que veem a mulher como uma figura decorativa. Sabe então, que quando eu comecei o meu primeiro emprego foi no rádio, e eu tinha 16 anos. Imagine o preconceito que eu sofri dos 16 aos 22 anos trabalhando, onde a maioria eram homens, e eu nova naquela época. Então, foi um desafio bem, bem difícil. E eu fico pensando, até hoje, ainda a gente enfrenta esse tipo de coisa. Tu vê que a tua história ela é recente, mas você encontrou uns desafios pela frente, né? Sim, porque a mulher ela tem... algumas pessoas veem a mulher com o estigma da futilidade, né? E quando nós aparecemos e mostramos a que viemos, né, com potencial, com reconhecimento, levando o lado materno, levando o entendimento humano, né? Sobre todo o trabalho que a gente se dispõe a fazer, e isso dá um diferencial e isso agrega no trabalho feminino, né? Então, e como que a Pagani vê isso dentro da empresa, esse empoderamento feminino? A Pagani Imóveis ela vem apostando nesse empoderamento feminino. Ela acredita que as mulheres podem sim romper barreiras e incentiva esse trabalho. Tanto é que hoje no time de corretores nós temos 60% do time de corretores são mulheres, né? Ela está então apostando é um time grande, nessa né? nova visão da mulher empreendedora, da mulher trabalhar com uma mulher. Porque se tu vais comprar um imóvel,
quem melhor do que uma mulher para te ajudar a escolher? É verdade. A gente sabe as necessidades de uma mulher, né? Se uma mulher com uma família grande, uma família pequena, quem é que vai entender? Uma mulher que tem família. E falando em imóveis, vamos falar agora do lançamento Vista do Papagaio Residência, isso? Isso, Fala um pouquinho para a gente desse lançamento. Vista do Papagaio Residência é um condomínio padrão que está sendo construído na Ponta do Papagaio. É um excelente investimento. A construtora Búrigo Incorporações também é uma empresa que trabalha com, assim, pensando em todos os detalhes, né? Nós temos nesse empreendimento Pet Place, nós temos Hobbox, nós temos salão de festa, nós temos tudo aquilo que uma família precisa para estar na praia com conforto e com comodidade. Acabamento de primeira linha, e assim, tudo pensado nos mínimos detalhes para que essa família tenha total conforto enquanto veraneia ou para morar também. É verdade, né? E imagina morar num lugar desse. Eu estava dando uma olhadinha nos bastidores ali, estava espiando. Gente, é demais. E quem quiser olhar melhor, conhecer, como é que faz? Pode entrar em contato no Instagram da @Pagani Imóveis, né? Ou no meu Instagram também, @Elaine Liberato Imóveis, e nós passamos todas as informações. Algum corretor da Pagani vai entrar em contato com a pessoa e vai passar todas as informações do empreendimento. E é encantador ver assim, esse tipo de trabalho, a tua transformação e essa mudança de carreira. Mas eu fiquei com uma curiosidade aqui antes de encerrar a nossa entrevista. E o projeto anterior parou? Ou ficou em casa, faz para a família? Não, como é que ficou? Eu adoro um desafio. Se tem alguma coisa que me provoca, são desafios. E quando eu recebi o convite da Pagani de primeira, eu não aceitei. Eu tinha minha confeitaria, não tinha por que sair dali, né? Se eu já me considerava alguém de sucesso trabalhando dentro da minha casa. Mas aí eu pensei, por que não, né? É um novo desafio, vamos lá. Então, eu tive que montar uma equipe para a minha confeitaria. Hoje eu tenho uma equipe de apoio, sendo que quando os bolos são decorados, eu mesma, eu me empenho em fazer, porque eu acho que ali está a minha identidade, a minha essência confeiteira. Que maravilha! Então, continuo com a confeitaria, que agora está passando por uma transformação também, que é uma confeitaria familiar. Então, agora eu estou trazendo um outro nome para ela, para homenagear alguém de grande importância na minha família. Então, tu vai voltar aqui numa outra oportunidade, quando fizer isso, para contar mais detalhes para gente. Voltarei. Porque o nosso tempo passa voando, minha gente. E é isso, eu quero agradecer a tua participação, agradecer você ter aceitado o nosso convite para estar aqui nesse programa especial do Mês das Mulheres, abrilhantando o nosso quadro. Muito obrigada. Eu que agradeço. E, assim, desejo a todas as mulheres força e coragem, né? Que é o que nós mulheres precisamos, para você e para todas, porque o mundo está aí para ser desafiado. Muito obrigada. E abrilhantado. Gente, eu conversei aqui com a Elaine Liberato, ela que é consultora imobiliária, muito bacana. Perdeu? Está chegando agora? Corre lá, depois você volta e assiste todo o programa. Mas, olha... Não sai daí não, tá? Antes de encerrar esse bloco, eu quero convidar você para vir aqui bater um papo comigo também. Eu estou te esperando aqui, gente. Mês da Mulher, vem contar para mim qual é o teu negócio. Corre lá no meu Instagram, jornalista.miriambraga. Estou te esperando, hein? Eu vou para o intervalinho e volto já. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891.
E nós voltamos com o programa Show da Tarde aqui pela Primer TV, com o quadro Empreendedorismo na TV. E nesse mês das mulheres, estamos dedicando esse quadro a conversar, né, com as mulheres que fazem a diferença aqui onde vivemos. Nós vivemos em Santa Catarina, viu, minha gente? Se você está assistindo de um outro estado, estamos aqui agora na Grande Florianópolis. E eu vou conversar com ela, que faz um movimento muito especial, inspirando e motivando mulheres. E ela vai falar melhor disso para a gente, que é a Suelen Machado. Tudo bem, Suelen? Eu que agradeço o convite. Prazer, né, a gente se conhecer agora pessoalmente. Acho que a gente se fala o quê? Uns 2 anos, pelo menos, nas redes sociais. Eu já me sinto tão à vontade, tão íntima, porque tu faz de uma maneira tão espontânea o teu trabalho, os teus vídeos, e eu sei que o objetivo é esse, é estar mais perto das mulheres, sim, né? E então eu me sinto muito próxima, muito íntima, até com fala, mulherada. O bordão que pegou, né? Pegou. Então, assim, eu fico muito honrada e muito feliz de te ter aqui hoje, porque tu inspira muitas mulheres. E acho, assim, muito importante tu falar pra gente um pouquinho da tua trajetória até aqui. Eu que agradeço, meu Deus, não tem nem como falar agora com essas palavras lindas que tu disse. Então, hoje eu sou especialista em networking, então ensino mulheres a se comunicar melhor, a falar nas redes sociais, a ir em eventos, a fazer networking com resultado. Porque quando eu comecei a empreender lá, 4 anos atrás, eu fui buscar isso e eu não via isso nos movimentos que existiam na época. Né? E já existiam alguns grupos de empresários, mas eu não via isso. Eu sentia que as pessoas não davam oportunidade para quem estava começando. Então, a grande parte do meu público sente esse acolhimento, como tu falou, porque elas estão começando e eu acolho mesmo, porque eu senti essa dificuldade quando eu comecei lá atrás. Sempre fui assim, sempre fui desenvolta, sempre fiz amizade com todas as pessoas, então eu peguei uma habilidade que eu tinha e transformei num negócio. Que é desenvolver mulheres a se comunicar, porque nem todo mundo tem essa habilidade, mas ela pode ser desenvolvida. E é necessário, né? A gente estava conversando ali nos bastidores, e eu achei bem interessante o que tu falou sobre as mulheres, às vezes elas têm a oportunidade de estar num evento, um evento bacana, cheio de pessoas especiais ali, que podem até vir a fechar algum negócio, né? Sim. Mas não sabem aproveitar aquele momento. E às vezes você estimula isso nas mentorias também, né? Sim. E às vezes a pessoa também não sabe qual o time. Será que eu vou ser invasiva? Ou será que eu vou ser interesseira? Ou ela vai achar que eu estou só me aproveitando para conhecer? Mas não, a gente precisa criar uma estratégia dentro do nosso negócio. E fazer você faz isso nas mentorias, né? Faço. Isso na parte das mentorias. E com isso a gente desenvolveu o movimento UOMA. Eu digo a gente porque eu criei, mas eu tenho toda uma galera, mais de 40 mulheres ali junto no movimento, que elas contribuem muito. Sim. Então, elas trocam. Ontem a gente fez um happy hour online e estava uma menina falando sobre o Google, que já mandou informação para outras, e elas, meu Deus, como assim? Eu nunca pensei nisso. Então, as trocas são muito genuínas. Então, a gente criou esse movimento, que é o movimento UOMA. É só seguir a gente lá nas redes sociais. E tem 3 níveis para acessar o movimento, que é o Start, para as empreendedoras que estão começando, o Acelera, para aquelas empreendedoras que já estão no caminho e precisam dar aquele impulsionamento no negócio, e o movimento Black, que já são empresárias, que já têm uma estabilidade, já tem funcionário, já faturam tanto X, que daí tem a parte das mentorias, daí é algo mais denso. Uma coisa que eu sempre falo aqui no programa é que nós, mulheres, nós precisamos sempre, gente, é fato, estarmos atualizadas. A gente precisa, sim, aprender em qualquer época das nossas vidas. Então, é muito importante e achei, como é que eu vou te dizer? Não é só bonito, mas eu achei inteligente, sabe? Você fazer essa transformação do clube para o movimento, porque ele é um movimento que incentiva isso, né? Esse conhecimento. Essa força que a mulher tem, que às vezes até desconhece, né? A gente fez um branding da marca, que agora é chique, né? De fazer um branding da marca.
E realmente as pessoas achavam que quando ele denominava clube, ele ficava muito limitado. Certo. E as pessoas também tinham uma expectativa que não era o que a gente entregava. Então, o movimento realmente é isso. Quando você se movimenta, você vende mais. Quando você se movimenta, você conhece mais pessoas. Quando você se movimenta, você aumenta o teu negócio. Sim. Então, esse que veio a ideia quando a gente mudou o nome e fez isso. E a gente está sempre em movimento. Sempre. Você em especial, né? Nem tem, né? A gente nem consegue, às vezes, olhar na agenda e ver, meu Deus, o tanto de coisa que tem para fazer, né? Mas, com isso, a gente também tem os nossos eventos presenciais. Então, a gente fomenta isso também de uma forma presencial. No final do mês, a gente vai fazer um evento grande para 80 mulheres, que é o Home Experience Day, com palestrantes incríveis que a gente vai usar... Dentro do mês da mulher? Dentro do mês da mulher. Quando vai ser? 25 de março. Gente, é o último sábado do mês. Já marquem aí na agenda. Isso, entra lá nas nossas redes sociais, no nosso site, tem todas as informações. A gente vai ter 5 palestrantes, então a gente vai usar, mexer... É um dia mesmo de imersão, mexer com essas mulheres empreendedoras em vários segmentos. Então, a gente vai mexer com vendas, com marketing, com autoconhecimento, com comunicação, com network, que é os pilares que a gente trabalha aqui dentro. E eu acho que uma das coisas que mais as mulheres encontram ainda dificuldade é a questão da comunicação, né? Porque às vezes... Ela tem um bom produto... É maravilhoso o produto Perfeito. dela. Até a localização, gente, é maravilhosa. E ela não consegue se comunicar, passar, informar sobre o produto dela. Isso ajuda nisso? Ajuda. A gente faz toda uma estratégia, porque tudo é estratégia. Porque até mesmo aquelas que são boas comunicadoras, que fazem amizade com todo mundo, por muitas vezes elas não sabem falar o seu produto. Elas não sabem criar o seu pitch de vendas, o tão famoso pitch de vendas. Fale o seu produto em até 1 minuto. Então, tu precisa pensar estrategicamente. Em que lugares você vai andar, em quais eventos você vai, o que você vai falar, qual é o público que você está abordando. Nem sempre a forma como você fala do teu produto, ela tem que ser igual para todos os públicos. Exato. Então, nós que somos comunicadores sabemos disso, Exato, né? Perfeito. Que uma palavra, uma chamada, algo já muda o contexto que a pessoa entende. Exatamente. Então, isso é movimento. Exatamente. Isso é você olhar para... E assim, somos empresárias, somos empreendedoras, temos negócio, temos que nos portar como? Então, tem que ter um plano estratégico. Exatamente. E qual, assim, você diria que foi uma experiência que tu teve e que tu achou incrível, de transformação de uma outra mulher? A gente até colocou esses dias um case de sucesso que a gente tem dentro do movimento, que é uma das nossas filiadas, que é a Maria Eduarda. Ela tem 20 anos, ela entrou no movimento faz menos de 6 meses e ela está abrindo a 2ª loja dela. Eu fico arrepiada, gente. Até ela falou, a gente até colocou lá nas nossas redes sociais esse depoimento, porque o que ela falou? Ela falou que ela se via como sacoleira, ela se sentia sacoleira e vindo para o movimento, conhecendo, conversando com outras mulheres, ela se sentiu empresária. Ela abriu a primeira loja, ela sentiu mais confiança, agora abriu a segunda. A gente colocou nas nossas redes sociais essa semana. Isso, e isso mostra, né, Suelen, que a idade, gente, não importa, a gente aprende em qualquer momento da nossa vida, basta a gente querer, mas a gente tem que querer também, não adianta, eu acho que se associar a clube, ou seja lá o que for, e você não querer, daí não vai dar resultado, a pessoa tem que querer. Porque tem um fator bem importante que ninguém fala, né? Que é, você precisa fazer a sua parte. Exatamente. O produto ele não vai vender sozinho se você não fizer a sua parte. Então, você ir nesses movimentos e você estar disposta a fazer o teu negócio acontecer, você também precisa ter a tua parte. Verdade. Então, não adianta. Gente, olha só, conversar com a Suelen, eu passaria a tarde toda conversando com ela, com certeza. Mas o produtor já deu um sinalzinho ali e o nosso tempo acabou. Por favor, deixa uma mensagem aí para as mulheres que estão nos assistindo, para encerrar nossa entrevista. Eu acredito que toda mulher, como a Elaine falou até na entrevista anterior, tem a sua força, tem o seu poder. Então, movimente-se, conecte-se, inspire-se. Porque a gente inspira pessoas a todo momento. Por mais que você ache que você não inspira pessoas, você inspira pessoas a todo momento. Então é isso.
Muito, muito obrigada pela tua eu que entrevista. agradeço. Tu é uma inspiração, gente. Ela tem uma energia maravilhosa. Muito obrigada mesmo. Fiquei honrada com a tua presença eu que aqui. agradeço E também pelo muito, convite. muito sucesso aí nessa nova etapa do movimento Woman. pra Tá bom? todas nós. Obrigada. Obrigada. Gente, antes de ir para o intervalinho, eu quero convidar você para nesse dia 9 estar comigo no Max Shopping. Eu vou estar lá fazendo a abertura da exposição da Ruth Cardoso, que é aqui parceira, viu, do projeto aqui no show da tarde, tá bom? Eu vou para o intervalinho, minha gente, mas eu volto já. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Boa tarde, estamos aqui na TV. Trouxemos mais uma convidada, eu sou Cirlei Arcego, sou terapeuta integrativa e trabalho com facilitação de consciência, cursos de barras de Axis e outras terapias. E hoje a gente vai conversar um pouco com a Carol Miranda, a fisioterapeuta fora da caixa. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Cirlei. Primeiramente, Cirlei, eu quero te agradecer pelo convite, agradecer o espaço à TV Primer também. E estamos aqui para falar mais sobre consciência, né? Sobre como que é o processo, como que a gente lida com isso, né? Com as terapias energéticas no processo em casos de dor, né? E é isso que a gente vai trazer aqui hoje. Então, Carol, fala um pouquinho quem é a Carol. Quem é a Carol? Então, eu sou Carol Miranda, eu sou fisioterapeuta de formação, sou formada há 5 anos e deixei de atuar com a fisioterapia, de fato, para atuar com as técnicas energéticas, que era o que mais fazia sentido para mim. Sabe aquela coisa que puxa a gente, que faz o coração vibrar, né? Que a gente fala dessa forma? Era isso. E estou atuando, né, agora faz 4 anos já com a terapia, né? Deixei a fisioterapia de lado, mas ao mesmo tempo ela faz parte de mim, né? Porque o olhar da fisioterapeuta, ele sempre existe, né? Que é o olhar, quando a pessoa chega para mim, eu já estou observando o jeito que ela está caminhando, a postura que ela tem, né? E a pergunta que eu sempre trago nos meus atendimentos é: você tem alguma dor? E aí começa a mudar tudo, né? Então, vamos pensar e falar um pouco sobre... Ok, então, por trás da dor. O que há por trás da dor, Carol? O que você percebe nesses seus atendimentos? O que é as queixas? Como que funciona isso? Então, hoje em dia, né, por eu ter feito essa transição, vamos dizer assim, as pessoas não me procuram hoje, por exemplo... eu estou com um diagnóstico de tendinite, Carol. Hoje isso não acontece mais. Mas as pessoas vêm muito por dores emocionais, né? Porque as emoções, quando trancadas no corpo, elas trazem dor para o corpo físico, né? Um exemplo muito simples disso é nos casos de tristeza. É uma emoção. E quem nunca sentiu tristeza, né? Sente tristeza em alguns momentos da vida. E isso é natural. Mas a longo prazo, a gente começa a guardar essas coisas no corpo, né? Isso pode se tornar até uma depressão e várias outras coisas, né, que pode vir à tona com tudo isso, né? Mas é isso. E quais são as ferramentas usadas para este tratamento? Então, eu somatizo no meu corpo, né, em algumas situações da minha vida, algumas emoções, e isso vai materializar no meu corpo.
como funciona isso? Quais são as ferramentas que podem ser usadas para desbloquear isso enquanto trauma, enquanto uma depressão, enquanto uma ansiedade ou qualquer trauma que possa ter eventualmente? Às vezes a gente não sabe de onde vem, né? Qual a origem daquilo, né? Mas, por exemplo, quando eu tenho uma dor, por exemplo, eu guardo coisas por muito tempo. A pessoa chega... Sim, isso cria um trauma a longo prazo, né? E às vezes aquela pessoa chega para mim, por exemplo, eu já reparo isso, né? Ela vem mais assim, com ombros mais para frente, com uma postura já não tão comum que a gente observa, né? E quanta emoção que ela não tem guardada ali dentro, que está ali há tanto tempo, que faz com que isso, ela traga isso para o corpo físico e começa a mudar toda a postura, né? E como que funciona isso no atendimento, né? Eu faço perguntas o tempo todo. Como eu trabalho com várias técnicas, né? Eu trabalho com Reiki, barras de Axis, desprogramação neurobiológica, né? Processos corporais de Axis, né? Os processos corporais nada mais é do que alguma energia que o corpo requer para soltar algo que está preso ali. Aí o que está preso? Pontos de vistas, julgamentos, coisas que a gente escuta ao longo da nossa vida. E, claro, muitas vezes isso não é consciente, né? Isso é inconsciente, isso está guardado lá nas nossas caixinhas, né? Por isso que eu digo que às vezes a gente não sabe de onde vem e talvez isso nem é mais importante no momento. E sim, como liberar tudo isso, né? Para seguir uma vida aí com mais leveza, com menos dores e com mais alegria. Ok, Carol. Gratidão a todos que estão aqui nos assistindo. Carol, então, para tudo isso que você está nos dizendo, qual seria o local do seu atendimento onde você atende essas pessoas para tratar as emoções e, em contrapartida, as dores que essas tragam? Sim, eu atendo na Palhoça, eu atendo num lugar diferenciado, né? O meu espaço terapêutico, ele fica dentro de uma floricultura, na Palhoça, e quando as pessoas já chegam para o atendimento, já recebendo dessa energia, né? Recebe da energia das plantas, recebe da energia da água, né? Que até chegar lá, passa por todo esse espaço, né? E qual seria esse espaço? Você poderia nos dar essa rede social? Qual que é a floricultura? Onde fica isso? Sim. A floricultura é a Floricultura Plante Vida, fica no centro de Palhoça. E o meu espaço é a fisioterapeuta fora da caixa, né? O meu @ no Instagram, Carol Miranda. Qual o seu contato do WhatsApp, além do @ a fisioterapeuta fora da caixa, gente? Porque esse é o Instagram da Carol. Muitas pessoas me perguntam o porquê desse nome, né? Mas é porque é uma maneira diferente de tratar a dor. Talvez não tratar, mas de olhar para a dor de uma maneira diferente, né? Que muitas vezes não me importa de onde vem isso, né? Mas olhar para... E o que tem por detrás disso? Que sempre tem algo por detrás disso, né? Que a gente acaba trancando no corpo. Mas vamos lá. O meu telefone é 489-9928-4698. Ok, então, Carol, gratidão. Gratidão a você também. Muito obrigada por estar aqui, por proporcionar para todas as pessoas o que é a fisioterapeuta fora da caixa, é pensar além do que é padrão nessa realidade da caixa e trazer essa fala, essa consciência para as pessoas enquanto emoção e dor. Gratidão. Muito obrigada. Também, Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904.
Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que... Boa tarde, gente. Muito feliz de estar aqui hoje, mostrando para vocês, aqui no mais uma emissão do Show da Tarde. Muito feliz nesta semana, mês de março, mês da mulher, né? Hoje com uma convidada muito especial, a doutora Débora Iacomelli. Ela é dentista, especialista em análise facial e harmonização facial, empreendedora e mentora para profissionais na área da saúde. Mas eu vou deixar ela falar do que ela faz. Hoje temos um tema muito importante, aproveitando a Semana da Mulher. Vamos falar da autoestima e a nossa superação para nós chegar nesse mundo do empreendedorismo. Doutora Débora, um prazer, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. Obrigada, boa tarde. Eu que agradeço o convite também de vir falar um pouco sobre a minha área, sobre o empreendedorismo feminino e também sobre autoestima, né, que é um assunto que eu particularmente amo falar. Doutora, uma pergunta, né? Você, sua área, como chegou o momento da sua vida? Vamos supor, eu criança, estou ali com um brinquedo, eu vou ser dentista quando seja grande. Quando foi que tocou essa parte em você, dizer, eu vou trabalhar nessa área? Desde a minha infância, eu sempre gostei da área da saúde, assim, né? Então, me chamava muito a atenção a área da enfermagem. Então, talvez por eu ter passado um período, eu tinha problemas de respiração, né? Enfim, e aí às vezes eu ia para o hospital muito pequenininha e eu achava aquilo, assim, aquele cuidar me encantava. Então eu desde pequena falava para minha mãe que eu queria ser enfermeira, que eu queria ir para a área da saúde justamente para cuidar de pessoas. É coisa importante, né? Porque praticamente nossas dores nos ajudam ou nos guiam para a gente ser quem Exatamente. Hoje é, né? Como seriam os procedimentos? Me fala do teu trabalho, da tua clínica. O que tem de diferencial ali? Eu quero me atender com Débora. Eu chego lá e o que eu vou encontrar ali? O nosso diferencial hoje é o acolhimento. Como a partir dos 18 anos eu comecei a a trabalhar na área da saúde, primeiro como uma assistente de uma dentista, e foi ali que ela me incentivou a continuar estudando nessa área, né? Então eu entrei na faculdade da Odonto aos 25 anos. E lá, já durante a faculdade, eu já sabia que a área que eu escolhesse fazer seria para cuidar de pessoas mesmo, para ter um atendimento humanizado, porque eu percebi, junto com amigos, com familiares, que a maioria das pessoas tem medo de ir ao dentista. Então, medo, trauma do jaleco branco, né? São várias crenças aí que as pessoas têm. Então, eu já sabia lá desde o início que eu queria dar esse atendimento humanizado, que foi a referência que eu tive dessa profissional que eu trabalhei. E aí, então, quando eu entrei na área da estética, né, que eu fui fazer a especialização também de harmonização facial, aí eu percebi o quanto a autoestima está linkada também com essas questões, com esses desejos, né, de melhora da face, de embelezamento. Então, hoje na nossa clínica, o diferencial é o acolhimento, é o atendimento humanizado. Nossa, por exemplo, eu sou uma que dentista, meu Deus, eu não quero, mas é obrigado, né? Então, agora, falando da autoestima, ou falando da mulher,
que virou a chave? O que você hoje tem para falar para todas as mulheres, todos os seres humanos, porque todos precisamos disso? O que fez você entender essa face da estima própria? Aonde foi que deu aquele clique? Porque para a gente aprender tem que não saber, né? Então, o que foi na tua vida que deu aquela virada? Eu vou ganhar a partir desse momento a minha estima. O que foi com você? Eu acredito, assim, primeiro que nós não conseguimos oferecer aquilo que nós não temos, né? Então, eu digo que eu passei por um processo de ressignificação de algumas crenças e costumo falar também que a autoestima, ela é o combustível do amor próprio. Então, se eu tenho uma boa autoestima, é porque eu me amo de verdade, eu sei quem eu sou, eu sei da minha identidade. Só que o que acontece? Desde a nossa infância, nós começamos a criar as nossas crenças, né? Adquirimos as crenças de capacidade, merecimento, né? Enfim, tem várias crenças, né? Hoje em dia que vem se falando mais sobre esse assunto. Então, o que os nossos pais nos falaram, que a sociedade, os nossos amigos, a escola, toda essa nossa experiência, essa nossa vivência desde lá da infância, ela já fala sobre a nossa autoestima. E eu senti algumas dores, alguns traumas, né, durante a minha vida, assim como todo mundo. E na minha fase adulta, eu percebi que pessoas que andam com a gente, né, essas que a gente escolhe estar ao nosso lado, elas podem ser pessoas que vão elevar a sua autoestima ou elas podem ajudar a diminuir cada vez mais a nossa autoestima. Então, às vezes, a convivência com uma pessoa muito crítica, né, ela vai te tornar também uma pessoa muito crítica, né, essa busca pela perfeição que a gente sabe que não existe. Então, virou a chave na minha vida quando eu fui buscar essa cura emocional primeiro, e aí depois, então, trabalhando com autoestima e com procedimentos estéticos, foi onde eu vi que o meu propósito de vida está linkado a isso. E eu quero ajudar mais pessoas a se curarem também. Você falou uma coisa muito certa. Se eu estou bem, eu vou ajudar os outros. Eu vou dar o melhor de mim. Agora, eu sei que você tem uma agenda muito lotada nessa semana de compromisso. Semana da Mulher é tudo, né? A gente tem que crescer, a gente tem que avançar, a gente tem que se apalancar com mais mulheres. Qual é a tua agenda nessa semana? Pode falar das tuas redes sociais, da tua clínica, onde a gente encontra a doutora Débora? Então, nós estamos nesse movimento aí, né, de mulheres. Hoje, graças a Deus, eu tenho um network bem legal, assim, né? A gente faz conexões com mulheres e todas em busca desse mesmo propósito, né, de mulheres ajudarem mulheres. E a minha agenda, assim, hoje eu tenho a clínica ali em Campinas, né, junto com a minha sócia, a Graziela, que ela faz procedimentos corporais também. Então, nós temos a Armoá, que fica em Campinas, e temos a outra unidade no Estreito, que é a unidade odontológica, junto com a doutora Cibele, que é cirurgia dentista. E atendo também em Foz do Iguaçu, que dia 25 estarei lá em Foz, e Balneário Camboriú, nesse sábado agora. Então, a minha agenda é assim, mentoria para profissionais da saúde, né, que vai acontecer nesse sábado agora. Às vezes acontecem algumas palestras, onde sou convidada para falar também de autoestima, né. E é isso, acompanhe minhas redes sociais, que tem ali as datas certinhas, eu estou sempre divulgando o que está acontecendo. Agora, só para fechar, o que define a doutora Débora Iacomelli? Só com poucas palavras, um resumo. E deixa para todas as pessoas que estão nos vendo nessa manhã, nessa tarde aqui, uma mensagem de positivismo, de vamos para frente, mulheres precisamos disso. Doutora. A palavra que me define é alegria. Eu me sinto uma pessoa muito alegre e cada vez mais eu estudo, eu busco respostas, eu busco o autoconhecimento, que é importante saber, né, qual que é o nosso propósito, né, cada um veio para esse mundo com um propósito, né? Cada um tem o seu dom, seu talento, e eu tenho muita alegria e eu amo pessoas, amo conexões. Então, a minha palavra que é para cuidar-se, né? Eu falo até no meu Instagram ali, todo dia eu falo, é uma escolha diária nós decidirmos, né, cuidar de si. Então, a autoestima, ela vem disso, vem do amor próprio. Então, quanto mais a gente se cuida, é aquele 1% ao dia, que é o que faz tornarmos as pessoas que nós somos. Doutora, não sendo mais, eu estou muito grata por ter entrevistado você. Mulheres, isso aqui é para vocês. Seres humanos maravilhosos, nós precisamos crescer, nós precisamos nos apalancar e temos mais no show da tarde. Fiquem ligados. Até mais. Muito obrigada.
Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que Nós voltamos com o programa Show da Tarde, aqui pela Primer TV, com o quadro Empreendedorismo na TV. Eu sou a jornalista Miriam Braga e antes de conversar com a minha entrevistada, eu quero convidar você para no próximo dia 9 estar no Max Shopping, na Galeria de Artes, onde eu vou estar fazendo a abertura da exposição da artista plástica Ruth Cardoso. No dia 17 também estarei no Estreito, num lugar maravilhoso, fazendo uma palestra, A Maravilha de Ser Mulher. Quer saber mais sobre essa palestra? Entra lá no meu Instagram, jornalista.miriambraga. Mas agora, gente, eu vou conversar com ela, que é neuropsicopedagoga, a Adriana Luft, e vai falar um pouquinho do trabalho dela. Ela que também é especialista em alfabetização. Então, a gente vai conversar com essa pessoa essa mulher muito especial que está aqui hoje, Adriana. Tudo bem? Obrigada, Miriam. Boa tarde a todos. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz. Eu também, sabe? Primeiro que eu admiro demais o teu trabalho. Eu acho assim que quando a gente tem um trabalho que ele é uma missão, né? Você tem uma missão de ajudar pessoas, quer dizer, não é só aquela coisa, aquela profissão comercial, não, você mexe com essa coisa de estar ajudando as pessoas. Eu queria que você falasse um pouquinho, para quem não sabe, né, o que é neuropsicopedagogia. Certo. Miriam, quando nós falamos em neuropsicopedagogia, nós falamos em ciência, porque a neuropsicopedagogia é uma ciência que se utiliza dos conhecimentos de outras ciências para entender a relação entre o funcionamento do sistema nervoso central e a aprendizagem humana. Então, baseado nos conhecimentos da neurociência, da psicologia cognitiva e da pedagogia, nós conseguimos entender por que uma pessoa, uma criança, um indivíduo está com uma determinada dificuldade para aprender algo. Então, para ser uma neuropsicopedagoga, você tem que estudar um pouco de cada área que tu me falou aí, é isso? Exatamente. Então, a neuropsicopedagogia, ela é um curso a nível de pós-graduação. Então, nesse curso de pós-graduação, você vai aprofundar os seus conhecimentos acerca disso tudo que eu falei, da pedagogia, da psicologia cognitiva e das neurociências. E o que te levou a querer trabalhar, se especializar, né, em especial em alfabetização? Assim, o que me levou a estudar um pouco mais sobre isso foi eu perceber a dificuldade que algumas crianças apresentavam para aprender determinados conteúdos. E não era algo assim generalizado, era específico. Fulano tinha mais dificuldade na matemática, o outro na alfabetização, na leitura, na escrita. E aí eu decidi, então, aprofundar os meus conhecimentos como pedagoga para a neuropsicopedagoga.
E quando que uma mãe, por exemplo, ela pode perceber que é hora de buscar ajuda contigo? Porque às vezes os pais, né, vamos falar de uma maneira geral, não percebem. A criança tem alguma dificuldade e eles não percebem. Exato. E quando buscar ajuda? Se você percebeu que aquela criança está se esforçando ao máximo, mas ela não está conseguindo acompanhar a turma, os coleguinhas. Se essa criança está desmotivada para ir para a escola, chega na hora de ir na escola, dá dor de barriga, dá dor de cabeça. Quando a criança tem que fazer uma avaliação, ela fica muito nervosa. E ela não está conseguindo superar essas dificuldades sozinha. Gente, que interessante. Aí a mãe vai perceber que não está bem, algo está atrapalhando o desenvolvimento escolar. Algumas vezes também a escola recomenda procurar ajuda, né, para essa criança, e então a família chega até o consultório com essa queixa, nós dizemos assim, que é o principal objetivo daquela consulta. Né? E assim, até que idade, mais ou menos, você atende? Tem um limite de idade? Não. Sim, não é que existe um limite de idade. A gente trabalha dentro de uma determinada faixa etária, de 6 anos, que é quando se inicia a alfabetização, até em torno dos 12 a 13 anos. Já no início ali da adolescência. Então, essa e será faixa que etária. na adolescência é mais frequente esse tipo de trabalho ou independe da idade? Não, independe da idade. Na verdade, hoje nós estamos com uma demanda também de crianças que tiveram lacunas por conta da pandemia do Covid-19 em 2020. E algumas crianças ficaram com essas lacunas. E agora estão retornando à normalidade escolar, porque nós tivemos 2 anos, o 2020 praticamente foi um ano de muito prejuízo, e 2021 foi se retomando as atividades escolares. Então, 2022, 2023, ainda estamos com prejuízos em relação a isso. Gente, é verdade, né? Essa observação que tu fez. Sim. Sobre acho que até com os adultos, Exatamente, né? Exatamente. E quando essa família chega no consultório, se houve essa demanda, se explica como vai ser o processo de avaliação, porque aí se faz uma avaliação de toda a parte cognitiva, memória, compreensão, leitura, escrita, aritmética, linguagem, coordenação motora. Se avalia todos esses requisitos, se verifica o que está já desenvolvido dessas habilidades e quais as que ainda estão com algum prejuízo. E aí se traça um plano de intervenção neuropsicopedagógica. Vamos tratar o que ainda está em defasagem para que aquela criança consiga alcançar o esperado para a faixa etária. Então, é um trabalho que ele é preventivo também. Isso que eu ia te perguntar também. Exato. É possível fazer uma prevenção? É muito possível. E, na verdade, a prevenção ela é muito mais fácil e mais rápida. E mais importante também, né? Também, exatamente. E quando uma criança, por exemplo, necessita e ela é muito pequenininha e ela não sabe expressar ainda, você também consegue ajudar? Sim. Nós trabalhamos muito com o lúdico. Muito com lúdico, com jogos, com brincadeiras. Ela está sendo atendida, mas ela não está percebendo. Estamos trabalhando aquela cognição, mas ela não percebe porque ela está jogando, ela está brincando. Então, eles gostam muito do atendimento, porque é lúdico, é diferente, é interessante para eles. Passa aqueles 50 minutos muito rápido. Eles dizem, já acabou? Quando que eu vou voltar? Sabe? Tem todo um atrativo, viu, gente? Ela sabe como encantar as crianças e tratar, né? Sem que elas percebam que estão passando por um tratamento. Exatamente. E antes de encerrar nossa entrevista, é possível que a criança tenha algum problema que seja hereditário? Algumas situações em relação aos transtornos de neurodesenvolvimento, quando a gente entra, então, na área do TDAH, do autismo, dos transtornos de aprendizagem, que é dislexia, descalculia, a gente sabe que os cientistas nos trazem as informações de que isso sim é genético, em grande parte das situações. Então, envolve a questão genética e a questão do convívio com o aprender. Né? Como foi se aprender desde o início da infância? Essa criança teve oportunidades, ela teve estímulos? Sim, mas em algumas determinadas situações, a gente sabe que a genética influencia muito.
Olha, gente, o tempo passa muito rápido. Eu quero te agradecer. Obrigada. Ficaria mais um tempão falando contigo. Imagine. Foi uma honra muito grande te ter aqui nesse mês tão especial, falando do teu trabalho. Muito obrigada. Miriam, eu que fico honrada. Muito obrigada. Gente, eu conversei aqui com a Adriana Luft, ela que é neuropsicopedagoga e falou coisas importantes para a gente aí, principalmente sobre a alfabetização, né, das crianças. Então, é isso, gente. São as entrevistas bacanas aí do mês de março. Eu vou para um intervalinho e eu volto, viu, com mais entrevistas. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que getting your heart traveled on to anyone. Yeah. eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena, Madalena. Nós voltamos com o Show da Tarde aqui pela Primer TV e eu, Miriam Braga, quero fazer um convite para você, mulher que está aí assistindo o nosso programa. Eu quero convidar você para participar aqui do meu quadro Empreendedorismo na TV e venha contar para mim qual é o seu negócio, porque afinal estamos no mês das mulheres. Mas agora eu vou conversar com um homem que ele também ajuda muitas mulheres, viu? E ele é o Dr. Celso Dias, ele que é advogado e a especialidade dele é Direito do Trabalho. Então é sempre bom a gente saber dos nossos direitos, né, doutor? Boa tarde, Miriam. Quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, né? E sim, temos que saber dos nossos direitos para poder reivindicá-los, né? Isso é bem importante. É verdade. Olha, a maior dúvida que as pessoas têm, normalmente, por falta de conhecimento, e às vezes perdem muito com isso, né, doutor?
Exatamente, né? Você vê, hoje em dia, trazendo a questão trabalhista, né? O trabalhador, né? Ele tem aquela questão assim, trabalhou na empresa, não recebeu as verbas rescisórias devidas, ou não teve sua carteira assinada, e daí ele vai deixando passar algum tempo, né? E tem que se tomar muito cuidado, porque no direito do trabalho nós temos a figura da prescrição bienal, né? Ou seja, encerrou o teu contrato, tens alguma pendência ali que você acha que não foi pago, né? Horas extras, né? Aviso prévio, ou a rescisão, faltou ali a questão do 13º. Então, tem-se ali o período de até 2 anos para ingressar com uma ação trabalhista e reivindicar os seus direitos do... Se passa os 2 anos, perde o direito? Perde o direito. Aí há uma preclusão desse direito, né? O trabalhador, ele não tem mais como ele reivindicar isso acionando a justiça. Então quer dizer que ele tem um prazo para poder mover uma ação com os direitos, reivindicando os direitos dele. Senão, porque muitas pessoas pensam que pode passar muitos anos e depois entrar com uma ação. Não é possível. Não é possível, né? Até isso mais no caso do trabalhador de carteira assinada, né? Se ele trabalhou de carteira assinada, né, foi dado baixa na sua carteira, houve uma rescisão, né, a pedido do empregador, do próprio trabalhador, né, a própria empresa fez a demissão sem justa causa, e ele tem verbas ali que ele não concorda, que ele achou que é devido, então ele tem um prazo, né, de bienal ali de 2 anos para ingressar com uma ação e pleitear os últimos 5 anos. Né? Até também isso é um fator importante. O quanto antes ele buscar reivindicar os seus direitos, né, ele consegue... um prazo ali dos últimos 5 anos. Né? Você imagina um trabalhador que está há 10 anos numa empresa. Né? Certo. Então, ele saiu, não concorda com as verbas decisórias. Se ele esperar para mais 2 anos, desses 10 ele só vai recuperar 5. Já perde. Né? Então, quanto mais tempo ele espera, mais anos de trabalho ali, direitos que ele teria... vão ficar de lado. E quais são os casos mais comuns assim que lhe procuram? Olha, é até espantoso hoje com a mídia, né, com tudo que é divulgado. Né, hoje tem várias ferramentas aí que fala-se sobre o direito do trabalho, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Né? Claro. E o que me assusta bastante é a falta de carteira assinada. Né? O vínculo sem a carteira assinada. Né? O empresário hoje ele está contratando, mas não está assinando a carteira. Isso está acontecendo com mais frequência hoje em dia? Com mais frequência, né? E isso é espantoso porque parte do pressuposto que o empresário hoje vai abrir o seu negócio, ele não pode pensar somente na questão burocrática, né, dos papéis junto aos órgãos que requerem essa formalização, mas também tem que pensar no âmbito do direito do trabalho, né? Por exemplo, né? Contratação, né? Quais os riscos que ele vai ter, qual o tipo de trabalho que ele tá buscando profissional para trabalhar ali, né? Posso trazer um exemplo, né? Por exemplo, você abre tem casas de sorveterias, né? Certo. Que tem aquelas câmeras frias, exato, né? Então você coloca um trabalhador ali, então você tem que fornecer um equipamento de proteção, que nós chamamos os EPIs, né, para que possam... É obrigatório, né, porque o que acontece? Se eu contrato e deixo à la vontade, não tomo nenhuma precaução, ou seja, eu já estou usurpando um direito do trabalhador, que é o adicional de insalubridade, por exemplo. Né, e a depender da situação, ele pode ir até 40%. Né? Certo. E no caso, o senhor também faz uma assessoria para uma empresa, por exemplo, uma empresa está meio perdida, precisa elaborar os contratos, né, de trabalho, providenciar essa documentação, carteiras assinadas, ou às vezes contrato, né, porque tem prestadores de serviços também. O senhor faz alguma assessoria também para as empresas? Porque tem empresas que eu acredito que até tem a boa intenção, mas não tem, principalmente os pequenos, não tem o conhecimento, né? Não sabe por onde começar. Exatamente, é importante que o pequeno empresário, né, ou seja ele o pequeno, médio ou grande empresário, ele precisa de uma assessoria. Né? Eu presto esse tipo de serviço também de assessoria, justamente para qual o ramo, né, da tua atividade, né?
Então, você precisa de qual trabalhador, qual é a função que ele vai desenvolver ali dentro, né? Então, junto com isso, daí eu trago a questão, por exemplo, da câmera fria, né? Numa sorveteria. Exato, é como eu estava conversando com a entrevistada anterior, a gente estava falando na questão de prevenção da saúde, né? Mas aí, quando tu faz esse tipo de assessoria, tu já está prevenindo esse empresário de problemas futuros para ele, porque quando o funcionário vai reivindicar os seus direitos, para o funcionário são os direitos. Aí tem empresários que não vê isso como um direito, vê como um problema, né? E isso pode ser evitado, porque é direito do funcionário. Pode. Do trabalhador, do trabalhador. Essa prevenção, ela é muito importante. Até porque o fato da empresa ela está se prevenindo de uma futura ação trabalhista, mas não impede que o funcionário ele entre com uma ação, né? Às vezes o funcionário acha que tem direito, mas não tem, a empresa pagou, fez tudo certinho, né? Então essa prevenção... Também tu tem esse olhar para o empresário, né? Quando a pessoa vai reivindicar algo que não tem direito, tu também faz essa assessoria também para a empresa, né? Exatamente. Hoje em dia, as pequenas empresas elas não têm por lei a obrigação de ter o cartão ponto, né? Até 10 funcionários eu não tenho a obrigação de ter um cartão ponto. A minha orientação para os empresários que me procuram, eu só tenho 4 funcionários, 5. Olha, vamos buscar um meio de colocar o cartão ponto, né? É um gasto que ele vai ter ali, inicial, mas que vai ajudar ele, por exemplo, numa possível ação trabalhista em que o trabalhador disse que fez horas extras, né? E então, como é que o empresário ele vai poder rebater isso, né? E dizer, não, trabalhar certinho, aqui está... É um dos exemplos, né? Existem outras situações que a gente também orienta o empresário, né? No momento da contratação, né? Junto à função, jornada de trabalho. Eu achei interessante quando o doutor me falou que é um profissional liberal. Eu acho que isso te deixa mais à vontade para fazer assessoria para as empresas, para apoiar, ajudar os trabalhadores que precisam, né? E hoje em dia eu acho que até a nova forma da gente trabalhar permite isso, né? Essa facilidade, né, doutor? Exatamente, né? Eu faço esse atendimento online, né, aos trabalhadores. Você trouxe ali, né, o mês da mulher, nessa questão. Tem muitas mulheres gestantes que às vezes abrem mão do seu direito por, às vezes, está sofrendo até um tipo de assédio, né, moral, né, ou não, a empresa deixou de pagar, de contribuir, né? Certo. Então, eu tenho muito atendimento nesse sentido, né? Olha, que coisa maravilhosa. Doutor Celso Dias, quais são os seus contatos? Os meus contatos podem ser pelo WhatsApp, né? Eu atendo bastante pelo WhatsApp, né? Que é o 47, o DDD, o 996122811, né? Então, podem estar me procurando por ali. Pelo WhatsApp, e ali o senhor direciona. Porque o nosso tempo já acabou. Passou rápido, né? Passou muito rápido, né? Muito obrigada pela sua entrevista. Agradeço. Uma boa tarde a todos. Gente, eu conversei com o Dr. Celso Dias, e advogado de direito do trabalho. Coisa boa essas informações, né? Eu vou para um intervalo, minha gente, mas olha, não sai daí não, porque eu volto daqui a pouquinho com mais entrevistas. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que não ganham pra quem já tá.
Boa tarde, gente. Então, mais uma entrevista nesse seu programa favorito do meio-dia, o Show da Tarde. Hoje, nós estamos falando muito do empoderamento, da autoestima. E, no meu caso, hoje eu vou entrevistar o senhor João Ramos. Ele é escritor, mas, para dizer a verdade, ele é multifuncional. Ele tem muitas coisas feitas na vida. E hoje vai falar de uma proposta, um livro que ele escreveu e fala muito da viagem para dentro. Mas, assim, eu vou deixar com eles. Muito bem-vindo, senhor João Ramos. Então, muito obrigado por ter aceito o convite e eu gostaria que você se apresentasse e falasse do seu projeto. Tá, então boa tarde, meu nome é João Ramos, eu sou escritor, né? Também sou motorista de aplicativo, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Então eu escrevi o livro Viagem Interior, então eu já tive várias experiências de vida, né? Até chegar neste momento como escritor, já fui bancário, já fui ex-militar, né? Então, como o nosso tempo aqui é bastante curto, o assunto é bastante extenso, né? Então, eu quero aproveitar a oportunidade aqui para falar sobre o projeto que nós estamos com um projeto que se chama Ação Social Ser Autocone Não. Então, eu já tive um programa de rádio que a nossa intenção é falar sobre a mobilidade. Então, como motorista de aplicativo, nós pegamos as experiências e transformamos ela num livro, né? Então, Viagem Interior, nós pegamos algumas corridas como Uber e escrevemos crônicas motivacionais e autoajuda. Esse é o livro Viagem Interior, né? Mas agora eu vou ter cuidado com o que eu falo. É um laboratório muito extenso. Estamos de olho, né? Prestando atenção. Imagina coletar todas as informações do que você fala. Mas assim, o que trata realmente essa viagem no interior? Pode mostrar pra gente? Então, Viagem Interior, esse é o título do livro, né? Como eu sou escritor, eu estudei a PNL para chegar nesse estágio da minha vida hoje. Então, a PNL assim, é uma programação neurolinguística. O método que eu escolhi de expansão cerebral se chama ressonância harmônica. Então, são exercícios de sons e de frequência que busca a expansão cerebral. Na expansão cerebral, nós estamos expandindo o nosso consciente. Então, quer dizer que nós estamos eliminando algumas questões que impedem o nosso crescimento, que seria a raiva, a mágoa, a angústia, a depressão, a ansiedade. O nosso comportamento hoje é ditado de acordo com o que nós temos na nossa mente. Então, basicamente, o nosso estado dita o nosso dia a dia. Por isso que o que nós temos na nossa mente, nós produzimos hoje. Exatamente. Assim, para mais ou menos dar para entender o que você está dizendo. O meu comportamento de hoje tem tudo a ver com alguma ensino que eu tive há um tempo e hoje eu estou praticamente mostrando aquilo que eu aprendi ou referente a alguma situação que eu tenho no presente. É que na realidade o que nós somos hoje, fruto do nosso andar desde sempre. Então, se nós acreditarmos que nós somos um espírito, nós estamos vivendo uma experiência como ser humano. Se Deus nos trouxe para cá, nós somos importantes para o universo. Se Ele disse, vai lá e faz, quer dizer que nós temos todas as ferramentas necessárias para ter sucesso hoje. Só que como ser humano, nós temos a oportunidade do livre-arbítrio. Significa o quê? Podemos fazer ou não fazer o que vemos aqui. Praticamente uma decisão nossa. É uma decisão. Para onde a gente vai escolher o nosso futuro, né? Um abrir da consciência, né? Então, essa expansão da consciência, o livro Viagem Interior é uma oportunidade da pessoa utilizar ele como ferramenta para quê? Para se apossar das habilidades necessárias para ter sucesso aqui. Se a gente for falar em Jung, né, tomar posse dos atributos humanos. Então, nós temos todas as nossas qualidades dentro de nós mesmos. Viaja para dentro de si mesmo, vai para o autoconhecimento, né, que é o self, que é o si mesmo, né? Todos nós temos, né, capacidades, né, várias, inatas, que não enxergamos.
Então tem várias ferramentas que nos permitem nos descobrirmos, né? E ajudar Deus a tornar isso aqui um lugar maravilhoso para se viver. Tá certo, né? Precisamos muito disso. Isso. Justamente na entrevista anterior eu estava comentando, né? A gente dá aquilo que tem, né? Exatamente. Essa é a parte importante. Agora, você falou de uma ação social. Yes. O que faz essa... Então, a ação social é assim, ó, eu comentando com um colega de aplicativo, tem um aplicativo aqui em Florianópolis que é o Bora Floripa. Quando o Bora Floripa foi criado, ele foi com a intenção dele pegar e ajudar pessoas que têm dificuldade de custear um tratamento da visão. Então, através dessa parceria, eu como escritor, o Bora Floripa é um aplicativo que quer ajudar pessoas que têm essa dificuldade. Eu acabei conhecendo a Cássia, que ela tem a dificuldade no tratamento do ceratocone. Ceratocone é um afinamento da retina, né, da córnea, que ela vai provocando a perda da visão. Então a córnea se torna um cone e com o tempo ela vai perdendo a visão e tem um tratamento específico para isso. Então a intenção do livro é destinar parte do valor da venda para que a Cássia consiga realizar o tratamento dela. Pronto, onde nós podemos conseguir esse livro magnífico de história que eu já quero. Eu gosto de fofoca, mentira não é. Eu já quero saber as histórias. Isso é realidade, né? Então hoje o livro está disponível na Hotmart, tá? Então o título dele já comentamos bastante, Viagem Interior. É um livro digital, né? 50% do valor do livro é destinado à Cássia, né, à família da Cássia, para realizar o tratamento dela. E também os outros 50%, eu como escritor, eu tenho a intenção de publicar ele impresso. Então hoje agradeço a oportunidade de estar aqui. É uma oportunidade única, né? Vamos nos ajudar e ajudar o universo a ajudar. Tá certo. Agora só uma última pergunta, só para fechar. A história que mais te tocou, que está ali nesse livro, tens 1 minuto para responder. Então, 1 minuto, eu sempre tenho na mente uma história que chama Moradores de Rua, né? Então, teve um rapaz ali no Angelone, da Rio Branco ali, né? Ele chegou e me falou, ô meu amigo, me leva até a rodoviária. Eu disse, eu posso te levar, cara. Mas por que tu quer ir para a rodoviária? Não, preciso visitar minha filha, porque aqui na rua eu não encontro o que eu tenho dentro de mim. Essa é a mais tocante. Peraí, porque eu já... essa é a mais tocante, né? Aí eu levei ele para a rodoviária e tal, hoje não vi mais eles, né? Então no livro hoje, 40 histórias, né, tem mensagens motivadoras reais, literalmente aconteceram. E poucas pessoas sabem que estão no livro. João, para mim foi bem satisfatório estar aqui conversando com você, de verdade. Gente, para todos vocês, vamos apoiar. Realmente precisamos de nós mudar e transformar para entregar muito mais. E, bom, fiquem ligados que ainda temos mais. Valeu. Até mais. Obrigado. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena,
men getting your heart trampled on to anyone. Yeah. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena. Nós voltamos com o Show da Tarde pela Premier TV e eu estou nesse mês das mulheres recebendo aqui mulheres muito especiais, mulheres que inspiram. E ela não é diferente, viu? Ela é comunicadora. O nome dela é Ero Alves, que muita gente já conhece. Tudo bem? Tudo bem, prazer imenso estar aqui hoje contigo. Gratidão imensa, né? Hoje eu estou do lado oposto, né? Pois é, está acostumada sempre a estar entrevistando, conversando, mas é muito bom a gente fazer essa troca, é importante para a gente, né? Acho que é o autoconhecimento. Eu também, às vezes, sou entrevistada em outros locais. E acreditem, dá frio até na barriga, sabia? Nem parece, né? Não parece que a gente trabalha tanto tempo com comunicação do outro lado, entrevistando, sabendo um pouco mais sobre a pessoa. Mas é bom a gente passar por essa experiência. Com e certeza. Eu estou muito feliz que tu está passando por essa experiência comigo, me dando essa honra, porque eu acompanho o teu trabalho e a gente vê o quanto é inspirador, né, o que tu faz para inspirar e motivar mulheres, principalmente por ser tão nova. Então, eu quero que tu comece contando um pouquinho para a gente da tua trajetória. Eu tenho 20 anos, sou Ero Alves, trabalho com comunicação. Eu me desenvolvi através da comunicação tendo um simples detalhe na minha fala. Eu tenho a língua travada e por eu não conseguir me posicionar de tal maneira, eu comecei a trabalhar com comunicação. Comecei dentro de rádio, virei apresentadora, radialista. Hoje eu trabalho dentro do podcast Empoderadas e atualmente eu impulsiono mulheres através da comunicação. Por eu ser muito nova, isso impacta mulheres, né? É verdade. Eu impacto mulheres através disso, porque muitas mulheres deixam de executar por conta, eu não sei fazer aquilo, eu não sei, eu tenho vergonha, eu tenho medo. E, cara, é só chegar e fazer. Entende? Por mais que tu tenha medo, o medo, ele tem que te impulsionar a viver a tua vida. O Mário Cortella fala que a vida, ela é muito pequena para ser curta, e é verdade. Às vezes a gente não vive a vida e fica ali, a gente procrastina. Então, a minha história hoje, ela veio para impactar mulheres a se desenvolver, a abrir a mente e começar a executar. E você está fazendo isso com excelência, né? Não só no podcast, mas nas mensagens que tu inspira sempre, eu acompanho, motivando, mas também com um projeto novo que nasceu aí, né? Eu junto com a minha amiga sócia, né, basicamente, a Andressa, a gente fundou Histórias de Impacto. Ela também é muito nova, tem 20 anos. Maravilhosas, gente. Essas meninas são maravilhosas. Eu sou apaixonada por elas. Eu acho incrível, tão novas assim, cheia de gás, de energia, de coisa boa. Força, né? Pela primeira vez eu achei alguém da minha idade. E assim, a gente se conectou de uma maneira que não tem como eu falar assim, a gente se conectou por ambição. Não, a gente se conectou pela garra que a gente tem, a energia. Se complementou, sabe? E eu fui fazer uma parceria, cheguei lá e falei, cara, o Dia das Mulheres está chegando, o que eu vou fazer? E eu nunca faço nada, nunca, sempre passa batido, porque eu acabo esquecendo, acabo ficando em outras funções. Chamei a Andressa, amiga, bora fazer alguma coisa no Dia das Mulheres. Topou na hora.
Eu sou assim, eu sou uma pessoa que, tipo, falou que é para fazer, eu faço agora, eu faço na hora. E Histórias de Impacto, ele veio para impactar com a tua história. Todas as mulheres, todas nós temos histórias que impactam outras. Sim. E às vezes está guardado numa caixa. Às vezes a gente engaveta projetos, às vezes a gente está lá só fazendo um bolo e acha que aquilo lá não pode incentivar a Miriam também a sair da cama, a se sentir uma mulher de sucesso, sabe? Então, Histórias de Impacto veio para isso. Ele acontecerá agora no sábado, dia 11, às 14 horas, ali no Novo Campeche, no Pães e Papos. É um evento, não somente um evento, mas lá a gente também vai lançar o lançamento do nosso clube Mulheres de Impacto. E eu acho interessante, porque tu falou uma coisa muito importante aí, né? De estar fazendo um bolo, você pode estar, sim, inspirando alguém que está desanimada lá na casa dela, vai fazer um bolo também. Então, a inspiração, a gente não fala apenas aqui, eu entendi que esse teu projeto, ele não fala somente de empreendedorismo no sentido de ganhar milhões, não. Ganhar milhões, sim, mas assim, né? No sentido de sabedoria, autoconhecimento, motivação. Porque sem isso tu não consegue. Não adianta eu falar assim, Miriam, eu quero ganhar 10 mil agora. Tu não consegue ganhar 10 mil. Não adianta tu querer vender. Cara, tu vai ficar ali, ó. Vender, tu não consegue. É a partir da tua mentalidade que surge um desenvolvimento onde tu abre uma etapa na tua cabeça que tu consegue se desenvolver para daí sim tu gerar lucro na tua empresa. Para poder empreender, né? Sim. Inclusive, eu quero trazer um número aqui para você que está nos assistindo. Hoje, no Brasil, são 24 milhões de mulheres empreendedoras. E um dado importante que eu trago aqui nessa entrevista é que 44% é por motivação, por necessidade, e 32% por motivação. E em Santa Catarina, eu trago um dado especial, porque eu estou conversando aqui com a Airo, que 74% é por motivação, ou seja, as mulheres em Santa Catarina estão à frente as outras mulheres do Brasil. Por quê? Porque existem projetos, vários projetos aqui, para incentivar essas mulheres. E a Airo está trazendo um deles. E eu acho importante isso, o autoconhecimento, a pessoa se gostar e também se descobrir, porque tem mulheres que têm talentos e desconhecem. O que você acha disso? Muito, muito. Tu não vê empreendedoras aí com 50 anos? Com 60? Sim. Eu fico admirada, eu fico assim, meu Deus, cara, eu fico lisonjeada de estar perto de pessoas assim, tá? De mulheres assim que se... Como é que eu posso te falar? Se descobrem e falam assim, cara, elas empreendem de uma maneira única. Sim. Única mesmo. Tem uma pergunta assim, o que te torna única na vida? Entende? O que me torna única é a minha história. Não importa assim, idade e o tempo. É o que tu está fazendo hoje para impactar outras mulheres. O que tu faz hoje? Olha só o que tu está fazendo. Tu está unindo um império de mulheres onde elas podem contar mais sobre elas. E é isso que importa pra gente, sabe? Isso nos torna única. Me torna única vir aqui e destravar a mentalidade de muitas mulheres para tipo assim, cara, acorda pra vida. Começa a empreender. Não é só empreender. Cara, isso aqui eu sou apaixonada por isso. Porque elas têm um poder. Nós temos um poder, nós temos uma força, né? E muitas vezes essa força ela está escondida, né? Eu costumo dizer nas minhas palestras, nas minhas falas, que nós mulheres não precisamos passar por uma situação de quase morte, nós não precisamos passar por uma situação difícil para descobrir a força. Verdade. Né? Que a gente já nasce com garra. A gente já tem. E eu acho que esses projetos que tu tem, não só no podcast, mas como esse outro que está nascendo, e tudo que tu faz, tu está sempre fazendo com que as mulheres se conheçam, independente da idade, né? É verdade. Se eu te falar, eu tenho 20 anos, mas eu não tenho... A Andressa é a minha única amiga nova. Eu não posso falar assim, nossa, eu tenho uma amiga de 15 anos, eu não tenho. A maioria das minhas amigas não é querer chamar de velhas, mas tem uma idade superior à minha, e eu só consigo me conectar com essas pessoas. Tem gente que fica assim, meu Deus, Airo. A gente nem tem tanta diferença de idade, você já sou conectada com ela, gente. E a conexão que a gente tem, né? Desde o começo. Airo, olha só, quando a gente conversa com quem é da comunicação, é isso, gente. Acabou o nosso tempo, você acredita? Eu ainda falei para ela bem assim, amiga, o que é 10 minutinhos pra gente? Passa correndo! Correndo, obrigada, Airo. Foi um prazer enorme falar contigo. Deixa teu Instagram rapidinho aí. Airo Alves, underline, eu não sei falar direito, como é que se fala? Sim, underline. Isso, Airo Alves, é só pesquisar lá, a gente tá lá. A gente aí, convido vocês todos a estar com a gente no sábado, no Histórias de Impacto, para contar a tua história.
Muito obrigada. Gratidão, amiga. Gente, falei com ela, Ero Alves, aqui, especialista em comunicação, hein? Segue ela lá no Instagram. E eu também, jornalista.miriambraga. Eu vou para um intervalinho e volto já. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que é um ganhão pra quem já tá fudido. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena, vale a cama, vale o risco, que Continuamos aqui no Show da Tarde. Como eu já tenho conversado no programa de hoje é o dia, a Semana da Mulher, né? Agora vamos com aquela organização, planejamento, propósito de vida, mais dentro de casa. E quem, assim, vamos deixar nas mãos de quem sabe, né? Mariana Valtric, designer de interiores. Isso. Muito obrigada, Mariana, por ter aceitado o nosso convite, nosso canal, o dia de hoje. Mas eu quero que você me conte, porque assim, conversando com ela, eu só dou a ideia. E ela planeja tudo. Me conta aí, o que é o teu trabalho? Sim, primeiramente eu agradeço a oportunidade de estar aqui. É um prazer, grande prazer estar aqui. E eu tenho uma empresa chamada WD Interiores, né? Essa empresa, ela trabalha tanto com a parte de design de interiores quanto com a parte da organização em si também, né? WD porque é o meu sobrenome, Valtric, né? Então, W e o D de design, interiores, né? Então, eu, quando me formei como design de interiores, já estou no mercado há 10 anos, trabalhei muito tempo também com a questão dos móveis planejados de alto padrão. Então, quando eu fazia alguns projetos, obras, que é o que eu atendo e tudo mais, eu via que em alguns casos a gente faz toda a parte da estética, né? Combinação, composição de cores, mas quando eu abria, por exemplo, o armário, eu via aquela bagunça, né? E aí, quando eu me via na parte da ambientação, que é um serviço que eu faço também, né? Então, às vezes eu estou fazendo toda a parte de obra, depois a parte dos móveis, após os móveis, a parte da ambientação, que é organizar cada item, cada decoração no seu devido local. E aí, quando eu me deparava abrindo o armário, aquela bagunça, isso me dava uma aflição, uma agonia, e quando eu me via, eu estava organizando a parte interna também. Aí, eu agreguei também a essa segunda profissão, que é a parte de personal organizer, né? Então, eu me vi também organizando. Então, um cliente, quando me chama, ele me chama tanto para a parte da pré-mudança, ele vai se mudar para um imóvel, eu vou até a casa dele e faço colocamos com a minha equipe tudo em caixas, né? Identificamos tudo, levamos para o novo imóvel e depois disso também vem a questão da obra, né, em si, quando é necessário, os móveis planejados, toda a parte dos móveis,
decoração, ambientação, a consultoria, acompanhamento nas lojas em si e depois disso a parte da organização, que aí eu coloco tudo, cada coisa em seu devido lugar. Praticamente uma assessoria. Por exemplo, Sim. no caso, talvez muitas pessoas que estão querendo abrir, vamos supor, um salão, uma clínica, e às vezes não tem nem noção do como elas se querem projetar a sua imagem. Sim. Você praticamente dá essa assessoria? Sim, com certeza, porque eu atendo tanto a parte residencial quanto a parte também comercial. E nesse caso eu vou até o local, converso, conheço o local, faço toda a questão do briefing, conhecer quais são as necessidades do cliente, qual é o público que ele vai atender, né? Então, dentro desse determinado espaço, eu faço levantamento fotográfico de medidas, eu vou ver também principalmente porque é um local de trabalho, então isso é muito importante. Ver a questão da ergonomia, a circulação, a área de circulação está bem preservada, se o banco está adequado para aquele determinado trabalho que a pessoa vai exercer no local, e isso gera a questão da saúde da pessoa também, né? Não ter problema de coluna, algum problema futuro, de ombro, eliminar a questão de dores, né? Para que ela consiga trabalhar com tranquilidade. É assim, você praticamente tira daquele empreendedor que está começando uma dor de cabeça impressionante. Então, eu quero que você deixe onde a gente pode te contactar. Sim. Como é para entrar em contato com você? O que é que eu preciso para entrar em contato com você, além Sim. da necessidade, né? Claro. Pode me encontrar no Instagram, WD_interiores, ou através do número 4899608-8412. Esse é meu número. Mariana, eu estou muito grata de ter conhecido você. De verdade, teu projeto é impressionante, sabe? Mulher organizada. Sim. É praticamente o que define teu propósito, né? Sim. Então, esse é o diferencial pessoal da nossa convidada hoje. Assim, eu achei magnífico, que já mesmo vamos negociar. Sim. Então, mais alguma coisa que você queira falar para as pessoas? Algum convite em especial? Sim, é isso. Conheça o meu Instagram para conhecer meu trabalho e para que eu venha a poder facilitar a vida de vocês, trazer um pouquinho mais de estética e ao mesmo tempo conforto, né? E a tranquilidade no dia a dia, para que aquela mulher chegue em casa, ou o homem também, independente, possa chegar em casa, ver sua casa organizada, arrumada e tenha tempo para curtir, sair com a família, aproveitar o dia, não se preocupar com isso, né? Certo. A gente poder ter a facilidade de ter tudo em ordem, o que mais nós adoramos, né? Então tá, muito obrigada, Mariana, por você ter vindo nesse espaço tão maravilhoso, criado para todo empreendedor. Queridos, fiquem ligados, temos ainda mais, saiu espanhol. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Ai que maior perigo, ai que eu caí, ai que eu sei das consequências mesmo assim moído. É que vale a pena,
getting your heart trampled on to anyone. Yeah. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo, vou falar pra todo mundo, eu só quero é você. Madalena, Madalena, Madalena. Nós voltamos com o Show da Tarde e agora eu vou conversar com ele, que é especialista em cor de cabelos, hein, gente? Um colorista muito especial que está aqui com a gente, cabeleireiro colorista, que é o Jonathan Lopes. Ele que também é da Casa Simp. Ele vai falar um pouquinho para a gente dos desafios da profissão, das novidades, e, enfim, muita coisa boa para a gente, né, Jonathan? Sim. Primeiramente, quero agradecer pelo convite de estar aqui. É uma honra, né? Eu já sou cabeleireiro há quase 10 anos. Ai, já tem uma longa trajetória. Já tem uma bagagem aí, né, para somar. E nos últimos 5 anos eu me especializei em cor, né? Que eu quero sempre desenvolver nesse trabalho de mestres, de trabalhar a autoestima da mulherada nessa pegada da cor mesmo. E o que te levou a se apaixonar pela cor, né? Porque você tem que estudar bastante. Sim. É muito delicado lidar com cor de cabelo de mulher, gente. Pensa nisso. É verdade, vocês são um pouco exigentes e é complicado um pouco entender, né? Nessa linguagem de tom quente, de tom frio, sempre acertar o melhor tom para cada pessoa ficar mais poderosa, se sentir melhor com o espelho. Essa coisa da cor, por exemplo, tem isso da pele mais clara, a pele mais escura, o cabelo que deixa mais jovem, que envelhece mais, tem isso? Sim, tem, porque cada cor ela tem a sua petalização ali e isso evidencia algumas manchas, algumas linhas. Então a gente tem que sempre ficar ligado nisso. Então não é toda mulher que pode usar o loiro, por exemplo? Não é toda mulher que pode usar o loiro. E nem toda mulher, de repente chega uma pessoa... Depende do tom do loiro, porque tem um tom loiro frio e tem um tom loiro quente também, né? E aí a gente tem que sempre estudar essa pegada, se fica harmônico para você, o quente ou o frio. E se chega uma pessoa para você, uma cliente, e ela chega com uma foto de uma artista com o cabelo escuro maravilhoso e fala, olha, eu quero esse cabelo. E você vê que não fica bom para ela, você fala? É o que mais acontece, tá? Elas se inspiram muito no Instagram, nessa pegada do Instagram, inspira muito em outras mulheres e acaba que às vezes não fica tão bom nelas. E mesmo assim daí... elas querem fazer, né? A gente faz pela profissão, acaba que não fica bom e a gente tem que mudar também. Mas porque tu dá como a a gente dica antes, fala assim, olha, eu acho que não vai ficar legal, mas muita gosta de... eu quero mudar, eu preciso me sentir assim pela experiência, que eu acho que é válido também você sentir uma experiência se você tem tanto aquele objetivo de ficar assim. Se não gostar, a gente volta de novo. Porque então, já vou fazer uma consultoria já, que eu não sou boba nem nada. E se eu resolver pintar o meu cabelo de preto, o que você acha? Ai, preto não. Fica ruiva, acho que ruiva é uma pegada quente, assim, tu vai mudar e tu vai se gostar muito mais do que o preto. É. Com toda certeza. Gente, se eu aparecer ruiva aqui, vocês já sabem, vocês vão lá falar com o Jonathan. Daqui a pouco ele vai deixar o Instagram dele aqui. Vamos falar de tendência? O que foi tendência, que está sendo esse verão e o que a gente pode esperar para o inverno? Para o inverno, o verão foi uma coisa muito mais quente, muito mais iluminada, mas agora o inverno ele está entrando com cores mais sutil, mais delicada, que a mulherada não quer um custo-benefício melhor, sabe? Por isso ela quer traços mais suaves.
E tu acha que esses traços mais suaves, eles são mais fáceis para manutenção, para o dia a dia corrido da mulher? Porque a gente está no mês das mulheres, né? Elas assistem o programa, elas querem facilitar a vida delas. Nós queremos, né, gente, facilitar a nossa vida. Eu acho que já tem muita coisa na correria do dia a dia. Então, se você pode poupar no cabelo, você consegue otimizar o seu tempo para fazer outras coisas. Eu achei interessante, a gente estava conversando ali nos bastidores, que você também agora está fazendo cursos para profissionais Da área, que estão iniciando e que já têm uma carreira e que querem uma técnica diferente, porque eu trabalho com freehands, eu trabalho com as técnicas de iluminado bem sutil. Trabalha com o quê? Freehands, que é com a mão mesmo. O que é freehands? É trabalhar técnica de mechas com a mão, que já fica nessa pegada mais suave, que eu te falei que é a tendência do inverno. Com as mãos? Com as mãos, sem o uso de papel. A gente trabalha ali só manuseando com a mão mesmo o pó descolorante. Olha, eu acredito que muitos profissionais aí ainda não trabalham com essa técnica, né? Então já está na hora de aprender, porque é a queridinha da celebridade de todo mundo, né? Ai, gente, o quê? E assim, nesse curso, por exemplo, você faz o curso presencial? Presencial. Tem que ser, né? Até porque eles têm um curso VIP presencial, né? Você marca, ele tem a duração de 2 dias, que é mais você pegar essa técnica mais de freehands, que é a queridinha mais no momento. E assim, você faz o curso individual? Individual. Gente, fica mais interessante, porque aí a pessoa aprende mais, né? Porque tem a parte teórica e tem a parte prática também, né? Então você acaba desenvolvendo melhor o seu conhecimento ali. Agora, eu achei também muito interessante que a gente conversou nos bastidores e ele disse, não precisamos falar disso. É claro que a gente não vai detalhar. Mas ele faz um trabalho voluntário para as mulheres vítimas de violência. Então, a gente vai falar de autoestima, porque eu acho que em qualquer momento da vida da mulher, né, o cabelo, ele já faz história, já desde de muitos e muitos anos aí. O cabelo, ele fala muito da mulher. Lá, né? Cleópatra, enfim, tem muita história aí. Mas o que a gente vê de lá para cá é que as mulheres muitas se empoderam, né, com o cabelo. Ou é o cabelo comprido, ou é aquele cabelo curto, cheio de estilo, que eu acho maravilhoso. Já cortei assim também. Isso empodera as mulheres. Empodera. Você acha que as mulheres que são vítimas de violência, por exemplo, quando você vai lá e cuida delas, você acha que elas se sentem especiais? Com certeza. Tu consegue ver no olhar o quanto que elas estão gratas por aquele momento que está sendo... Só de passar um batom, de fazer uma massagem, de cuidar um pouco delas, elas já se sentem tão bem com isso, sabe? Ainda mais quando a gente coloca um cabelo que já dá um empoderamento maior. Mano, porque normalmente, mesmo quando uma mulher ela não está passando por essa situação, quando vai no salão, já sai de lá mais poderosa, né? Com certeza. Já se sente melhor, a autoestima vai lá em cima. Então, imagina nessas situações em que às vezes os companheiros não valorizam também, né? Exatamente. Principalmente nesses casos, né, que eles não valorizam, e então elas se sentem amadas. Amadas, acolhidas e mais poderosas, ainda mais para enfrentar a doença, né? Isso, aquelas que têm doença. Aquelas que têm doença. Exatamente. Eu já emendei aqui um caso. São várias ajudas, minha gente. Um caso específico, né? Mas, assim, o importante é que esse teu trabalho ele tem um diferencial muito grande, né, Jonathan? Você trabalha ligado diretamente à autoestima das mulheres. E no mês das mulheres, a gente não poderia deixar de falar com o Jonathan. Qual a mensagem que tu deixa aí para as mulheres agora que estão nos assistindo? Eu até brinco assim, que eu não tenho nem clientes, eu tenho uma legião de mulheres maravilhosas que me acompanham e gostam do meu trabalho e se identificam. A minha mensagem é que vocês olhem no espelho e se amem, apesar de qualquer coisa. É isso, querido. Muito obrigada. Foi um prazer te receber aqui. Eu que agradeço. Uma honra estar aqui. Gente, eu convido vocês a seguirem o meu Instagram, jornalista.miriambraga, porque eu quero convidar você, mulher, a contar aqui para mim qual é o seu negócio.
Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite. Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na Rua São Paulo 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária. Delivery 47999694891. Nós voltamos com o programa Show da Tarde aqui pela Primer TV. E hoje eu trago para vocês aí no nosso especial, né, Empreendedorismo na TV, uma entrevista muito bacana com ela que é advogada. E ela é especialista em direito previdenciário. Vou conversar agora com a doutora Marciane Melrer. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Miriam. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje à tarde. Prazer enorme te receber aqui. São mulheres como você que fazem a diferença na vida das pessoas, né? Esse teu trabalho tão importante. Hoje já tive a honra de receber um outro advogado aqui, de especialista em direito trabalhista, e eu acho que as coisas estão meio que ligadinhas aí, né? Os assuntos um pouco interligados, não? Sim, eu sou especialista em direito previdenciário, então atuo com benefícios, voltado tanto para o INSS, como também para o regime próprio, servidores públicos. Eu queria que tu falasse para a gente um pouquinho da tua formação. Inicialmente, a minha primeira formação, Miriam, foi de contadora, trabalhei por 17 anos como contadora e depois resolvi mudar de área, né? Então, o direito me chamou. Inicialmente, eu comecei para ter um pouco mais amplitude de interpretação e me apaixonei pelo direito e depois que eu entrei eu não saí mais. Olha só que coisa linda, né? É possível, eu acho, até como inspiração para muitas mulheres que estão nos assistindo, que dá para sair, sim, dessa zona de conforto se a gente tem vontade de mudanças, não é verdade, doutora? Sim, Miriam. A gente é esposa, é dona de casa, né? É mãe. Então, claro, quem entra para o direito precisa de muita atualização, muito estudo, mas contando com o apoio da família, se organizando, dá sim. Bom, agora dentro do direito previdenciário, quais são as causas, vamos dizer assim, mais procuradas? As mais trabalhadas? As mais procuradas, com certeza, é a aposentadoria, né? Todo mundo quer se aposentar e se aposentar bem. Eu digo para os meus clientes e também sempre tenho essa oportunidade de estar conversando, que para ter uma boa aposentadoria a gente precisa planejar. Então, a aposentadoria é uma colhida do que a gente fez em toda a nossa trajetória profissional, né? O que a gente dedicou para a Previdência. E o que acontece, assim, por exemplo, uma pessoa, vamos imaginar as pessoas que estão nos assistindo agora, né? Quem nunca se preocupou com isso, né? Quais são os primeiros passos? A minha sugestão para a pessoa que nunca procurou, não saber, é fazer a sua senha do meu INSS, do gov.br, e tirar o extrato do CNIS. Lá está toda a sua história previdenciária, que vai refletir na sua aposentadoria futura. E também sugiro procurar, né, um advogado ou um advogado especialista na área, da sua confiança, que tenha, né, a sua intimidade com a matéria, para fazer essa consulta, verificar, para poder fazer os planejamentos conforme realmente, se aquela pessoa tem essa necessidade, né? E se uma pessoa não trabalhou registrado, por exemplo, né, e é possível ela fazer uma contribuição e também se aposentar? É possível, sim. Temos vários contribuintes para a Previdência Social, tem um contribuinte facultativo, que a gente chama, que é aquele contribuinte que paga espontaneamente, visando realmente o seu benefício. Não só a aposentadoria, mas o benefício de incapacidade, por algum motivo de doença que não deixa trabalhar, né? Então, é possível.
Autônomo pode fazer também? Não. Autônomo, sim. É o mesmo? Não, mesmo não processo, é o mesmo. não. O autônomo, a Previdência entende como um contribuinte obrigatório. Se eu exerço uma profissão, eu tenho a obrigação de pagar o INSS, diferente do facultativo, que é a figura espontânea. Assim, eu pago porque eu me preocupo com a minha aposentadoria ou para um benefício futuro. Ah, então existe diferença no caso do autônomo, do profissional que trabalha registrado e outras profissões, é isso não? Isso mesmo. É por categoria? É por categoria, correto. Poderia explicar um pouquinho melhor isso para quem está nos assistindo? Sim. Quem é empregado, né, de empresas privadas, a gente chama que é o contribuinte obrigatório, ele é o seletista, né? Quem acaba fazendo o pagamento da sua contribuição é a empresa. A empresa repassa para a Previdência, né, um valor respectivo ao seu salário. E o autônomo, ele mesmo que tem que fazer o pagamento, né? Se ele tem empresa constituída, ele paga mediante a empresa. Se ele não tem empresa constituída, um exemplo, um engenheiro, ele paga pelo aquele carnezinho laranja, que muita gente conhece, é o GPS. Ah, tá certo. E quais são os casos assim que mais lhe procuram? Hoje, os casos que mais vêm a procurar lá o escritório é o benefício por incapacidade, né? O pessoal que não tem mais as condições de estar trabalhando, então busca fazer uma forma de reparar esse auxílio, né? De buscar o auxílio que antigamente se chamava auxílio-doença, hoje é benefício por incapacidade temporário, e também a aposentadoria. São os dois serviços mais buscados pelo escritório. E o outro que vem crescendo muito e que eu defendo é o planejamento previdenciário. Ah, esse planejamento é importante, né? Esclarecer para o público. Porque existe a maneira de se programar, né? Claro, tem as alterações das legislações, mas é possível fazer um planejamento e a cada 5 anos, ou uma mudança muito grande na legislação, faça uma revisão, né, desse planejamento. Mas o planejamento previdenciário é muito bacana e dá resultado. E uma outra coisa, você faz também assessoria para empresas? Porque algumas empresas também têm algumas dúvidas, né, com relação a isso. Sim, Miriam. Principalmente as pequenas, como eu falei na entrevista anterior, com o advogado que eu entrevistei, eu acho que algumas empresas, as pequenas, sentem, né, essa necessidade de apoio. Sim, Miriam, realmente faço essa consultoria e tem essa ligação, né? Você conversou com um colega ali do direito trabalhista e tem, às vezes fecha um acordo, qual é o reflexo desse acordo na área do direito previdenciário, às vezes tem muitos acidentes de trabalho numa indústria, o que reflete isso no direito previdenciário, na sua contribuição previdenciária. Então, o direito previdenciário ele é muito amplo. Então é necessário também para os empresários porque eu penso que as empresas grandes, normalmente, elas já têm esse cuidado, né, doutora? As grandes empresas têm um jurídico interno, né, dentro da própria empresa. Agora, as pequenas e médias empresas que realmente têm a maior dificuldade e onde conto daí de fazer a contratação de advogados para essa atividade. Eu vi aqui que a doutora tem a Melrer Advocacia. Atende sozinha lá ou tem mais alguém? Não, eu que sou a titular do escritório, eu conto com uma estagiária no período da manhã, né? O escritório é físico, aqui no centro da Palhoça, e atendo também, né, que a pandemia nos forçou a essa situação de mudar um pouquinho, então um sistema híbrido, um pouco online e também um presencial. E qual é o seu Instagram? Tem o Instagram @advogada Marciane Meure e o @Meure Advocacia. Lá vocês encontram muito produção de conteúdo de forma gratuita para informar, né, quem tem interesse no direito previdenciário. Quem tem alguma dúvida também, né, doutora? Exato, e ali a gente também às vezes acaba conversando, esclarecendo algumas coisas também pequenas para quem tem dúvida. Muito obrigada pela sua entrevista, foi uma honra receber você aqui no Mês das Mulheres e volte sempre. Obrigada, com certeza, vou voltar, sim. Gente, antes de encerrar aqui o quadro, eu quero mandar um beijo muito grande para a Zenaide Elias, que está me ligando aqui. Eu estou ao vivo e ela está lá em Portugal, conectada aqui com a gente. Obrigada pela audiência, Zenaide, um beijo grande para você. E um beijo grande para todos vocês aí que estão ligados, né, sempre com a gente aqui no Show da Tarde.
Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8 ao meio-dia e das 17 às 22 horas, na Rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz. Teleentrega 3357-1904.